Convidamos agora a todos os conferencistas para um debate aberto. Me pediram para eu comunicar que agora são 1.050 internautas nos assistindo. Que saudade do Fábio. Bem, bom dia ainda a todas e a todos. Eu fiquei aqui com a difícil tarefa de comentarista da mesa, mas eu vou abrir mão dessa tarefa e vou abrir para os debates, mas como eu tenho a prerrogativa da palavra aqui, eu vou começar com a minha pergunta. Muito bem. Ao ouvir, né, os nossos ilustres convidados aqui hoje, eu fiquei muito satisfeita porque eu percebi que há algo em comum nas diversas narrativas aqui sobre o momento político pelo qual nós estamos passando. E esse consenso, entre aspas, se eu estiver mentindo, depois vocês podem desmentir em público, seria que, na verdade, nós não temos um problema, pelo menos ainda, de crise institucional, mas é uma crise política, né? E entre as duas pontas, como bem enfatizou o professor Fábio Vanderlei aqui, das interpretações desse momento pelo qual nós estamos passando, né? Uma que, na verdade, mobiliza a ideia de sistema mundo, é mais estrutural, e a outra, no outro espectro, né, que é extremamente conjuntural. A minha questão para os debatedores, para os palestrantes hoje, é se, na verdade, de cunho um pouco mais institucional, é se, na verdade, a crise pela qual nós estamos passando e que afeta o sistema partidário no Brasil e a sua representação, a sua função, eu nunca pensei que eu fosse falar isso, mas tudo bem, e com pesar, inclusive, é se, na verdade, o diagnóstico feito há anos atrás pelo Sérgio Abrantes a respeito da crise provocada pelo tipo de presidencialismo que nós temos e que conseguiu alguma estabilidade em períodos curtos pós-redemocratização, ou seja, o problema do presidencialismo de coalizão não seria um fator aí importante não só para explicar a crise que vivemos atual, mas as crises recorrentes que nós temos vivendo no Brasil, né? Não só, obviamente, que tem aí, né, toda nós somos no momento, mas se formos lembrar, o final do governo Fernando Henrique Cardoso, nós também estávamos no meio de uma crise, mas tínhamos, no caso, né, o PT aí como uma alternativa. Se, na verdade, esse desenho, de novo, né, ao contrário de que nós podemos lidar muito bem e eficientemente com o presidencialismo de coalizão, esse diagnóstico, nós não voltaríamos atrás ao diagnóstico anterior do próprio Sérgio, né, e seus apoiadores nesse sentido, não só o Sérgio Abrantes, mas outros teóricos sobre presidencialismo de coalizão. Uma vez feito a minha pergunta, eu abro, portanto, bem, eu não sei como é que vai ser a dinâmica. Fazemos 3 e os debatedores respondem, ou pode ser, né? Então, eu abro para mais 2 perguntas.
E dou 5 minutos, 7 minutos para cada um responder. Manuel? Davidson? Eu gostaria de pedir a cada um de vocês que fosse, na medida do possível, extremamente breve, para que a gente possa aproveitar o debate em torno das questões colocadas. Muito breve. A minha pergunta vai exatamente no mesmo sentido da pergunta da professora Cláudia Feres. Naquela época, professora, nós tínhamos um debate riquíssimo entre alguns brasilianistas e alguns cientistas políticos brasileiros que ofereciam diferentes explicações sobre como funcionava o presidencialismo de coalizão no Brasil. Venceu, de um lado, o Scott Mainwaring, Barry Ames, de outro lado, o Fernando Limonge e outros. Pois bem, venceu um debate que apontava para a ideia de que o presidencialismo de coalizão brasileiro funcionava e que as nossas instituições funcionavam e que a democracia brasileira ia muito bem, obrigado. Pois bem, tem uma variável só, Cláudia, que eu queria colocar além da sua pergunta, e eu acho que a gente deve refazer essa pergunta. Você está correta na sua interpretação, eu acho que a gente deve refazer essa pergunta, mas tem só um ponto a mais que eu queria colocar aí, que é uma variável que foi tangenciada por alguns dos palestrantes, mas que não foi, na minha opinião, mobilizada com a atenção que ela merece. Quando você fala da crise de Fernando Henrique, das sérias dificuldades que Lula teve, que foi superada pela capacidade pessoal dele, e que agora Dilma está tendo, na verdade, nós temos crises cíclicas de governabilidade. Parece que a coisa não vai tão bem quanto parece que agora chegou a um ponto onde as pessoas entenderam que não vai tão bem. E, na minha opinião, boa parte do que foi resolvido em termos de crise política ao longo desse tempo tem a ver com um combustível que era colocado para essa máquina funcionar, que me parece que agora está faltando. Esse combustível chama-se dinheiro. Esse combustível chama-se financiamento do sistema partidário eleitoral. Me parece que, em parte, a cooperação, tanto no parlamento como no processo eleitoral, dependia fortemente desse combustível. Agora, a torneira fechou. E fechou porque você tem 2 processos amplos de investigação política que envolvem o mesmo problema. Tanto o mensalão quanto o que nós estamos vendo agora tem a ver com como se financia a atividade política no Brasil. Em parte, Dilma tem dificuldade com a crise internacional? Sim. Em parte, ela tem dificuldade do ponto de vista da condução política do seu governo? Sim. Tem uma reação de direita? Sim. Mas está faltando um combustível aí. Eu queria que os palestrantes comentassem isso, porque, de um lado, você tem quem financia o sistema com medo de doar dinheiro agora e uma justiça extremamente atenta ao que está acontecendo e aos problemas sérios advindos de um mecanismo de financiamento de campanha do sistema partidário que parece muito pior do que a gente imaginava quando os fatos vêm à tona. Muito obrigada. Davidson. Eu faria uma pergunta um pouco mais relacionada ao clima da polarização que ocorreu no Brasil. Gostaria que os debatedores, acho que, pensassem talvez em o que tem de componente novo na polarização, que talvez a sociedade não tenha ainda resiliência para poder fazer um debate aprofundado sobre esses elementos mais aprofundados da sociedade brasileira. E o que me parece, um pouco da polarização que existiu em décadas anteriores era fortemente ancorada nas mídias relacionadas à TV, que era menos evidente na década de 50 e 60, rádio e jornal. Hoje você tem, além dessas mídias, você tem mecanismos de disseminação de polarização ideológica muito mais potentes e capilarizados no conjunto da sociedade, que pode transformar esses climas de incerteza em climas de guerra psicológica muito mais potentes, sem que a sociedade tenha condições ainda
de se adaptar e reagir a elas, embora é uma era de comunicação de possibilidades, mas também de baixa resiliência da sociedade brasileira devido à superficialidade do debate e devido à ideia de que num clima de guerra psicológica você cria uma confusão e dentro da confusão você cria uma solução. Então, a confusão como solução de um problema. Então, a minha pergunta ela vai nesse sentido. Como que esse componente de guerra psicológica e de uso massivo de tecnologias sociais pode ter sido também um componente para transformar essas profecias autorrealizadoras de que quem assume a Aécio pudessem vir a ser realidade? Muito obrigada, Davis. Nós vamos começar, nós vamos agora passar para os debatedores e seguir a ordem do começo, ou seja, começamos pela professora Mara Teles, vamos para o Júlio, Rudá e professor Fábio Vanderlei. Tudo bem? Então, cada um de vocês, por favor, se atenham 5 minutos. Mara. Cláudia, faz favor de me cortar em 5 minutos, senão fica com a tarde inteira. Em primeiro lugar, acho que a sua pergunta foi bastante pertinente. Na verdade, a sua pergunta e do professor Manuel se complementam. Quando eu fiz a apresentação, eu quis apresentar uma série de elementos e desde a organização do seminário eu fiquei pensando, o meu modelo que eu trouxe para a interpretação da crise não é um modelo só de emergência de uma nova direita, ao contrário, apresentei 2 causas que dizem respeito a essa crise política, baseadas na ausência de política. A primeira causa da crise política é a ausência de política. O presidencialismo de coalizão é uma próxima, é uma representação da ausência de política, tendo em vista que ele se baseia numa prática muito mais clientelista, muito mais prebendalista, muito mais de distribuição de recursos à base aliada. Isso não é política. Então, o próprio presidencialismo de coalizão, como gestor de crise, produz crises. Por outro lado, também lembrei algo muito importante, destacado aqui pelo professor Manuel. Com a redução de recursos econômicos, as margens de troca entre as bases elas são reduzidas e, portanto, a deserção aumenta no legislativo, dificultando aí propostas políticas entre executivo e legislativo. Qual redução de recursos? Primeiro, crise econômica. Segundo lugar, o fim de uma corrupção fisiológica investigada como petróleo, etc. Todo mundo conhece um pouco Brasília, sabe da dificuldade agora de financiar pesquisa, campanha, produzida pela corrupção e pela investigação da corrupção. Então, o presidencialismo de coalizão no Brasil, ele é o gestor de crise e tem o efeito de produção de mais crises. Tá certo? Então, eu acho que isso aumentou agora a dispersão no parlamento, eu acho muito importante lembrar que se Lula é criador de Dilma, Dilma é a criatura desde 2010, Dilma foi eleita pelo Lula, e o PT sabia, desde o segundo turno de 2014, as dificuldades que ele teria no parlamento. Ora, sabidamente, PMDB e PT perderam bancada. Sabidamente, PSDB recuperou a sua bancada, mas a mesma bancada eleita em 2010. Então, nós teríamos aí que ter um outro modelo de gestão do Executivo, que não fosse apenas a intermediação clientelista do presidencialismo de coalizão, e tampouco fosse um governo, do ponto de vista do Executivo, que é bastante insulado, que é bastante tecnocrático, como o foi em outros momentos do Brasil, visando eficiência, reforma e o neodesenvolvimentismo. Então, essa combinação de gramáticas, ela só poderia produzir crises políticas. Associado a isso, a questão da polarização atual. Sim, existe uma nova direita no Brasil, e sim, ela é distinta da extrema-direita europeia em diversas razões. A nossa nova direita ela é mais autoritária, ela não é institucional. A nossa nova direita ela não é uma nova direita que questiona os imigrantes, e na nossa nova direita não tem uma identidade nacional e não fala em nome do povo, como na Europa. A nossa nova direita ela é excludente, ela é elitista, a nossa nova direita recupera o anticomunismo dos anos 60. Portanto, ela é uma nova direita que recruta o ideário seu nos anos pré-64. Isto significa que ela se articula de um modo igual, mas com veículos diferentes. É fundamental
entender o neopopulismo produzido dentro das redes sociais como uma estratégia diferenciada da direita brasileira. As pessoas estão pensando no denismo do PSDB, que é antigo. Eu estou pensando naquilo que há de novo no denismo, que é a possibilidade aí de um neopopulismo eleitoral nas redes sociais que faz um discurso neopopulista, intolerante e antiplural, por parte dessa nova direita polarizada. Acabou meu tempo. Eu também acho que as perguntas, todas elas, têm uma relação entre si, não é? E em dando uma resposta a elas, eu gostaria de enfatizar o ponto que eu fiz na minha fala, de que nós estamos diante de eu acredito que estamos diante de uma crise cíclica, e não apenas de uma dificuldade, não é? Nós temos tido, ao longo dos tempos, vários ciclos rítmicos. Nós temos tido vários ciclos rítmicos ao longo dos últimos séculos, não é? Momentos de expansão, seguidos de momentos de estagnação, não é? Enfim, tivemos várias dificuldades ao longo dos tempos. Hoje, eu acredito que nós enfrentamos uma crise. E crise é algo que não se pode resolver dentro, ou que não se resolve dentro do próprio sistema. Isso significa que nós estamos vivendo num momento de transição mesmo, né? Como eu disse, de bifurcação do sistema. O sistema se bifurcou. E nós temos aí, e bifurcação significa haver aí basicamente duas saídas, ou dois caminhos, ou duas opções, digamos assim, né? Cada uma completamente possíveis. Tá? E implica também que no fato de que esse processo de bifurcação, de tomada de decisão coletiva quanto a qual opção seguir, ela é alguma coisa, isso é alguma coisa inevitável, ainda que o tipo de saída, o tipo de decisão que se vai tomar, ela seja também absolutamente imprevisível. Agora, dito isso, eu gostaria de salientar, então, em resposta ao que a Cláudia, o comentário da Cláudia, o questionamento da Cláudia, né, que eu não acho que isso seja, na verdade, apenas uma crise política, tá? E aí dentro desse contexto geral. Eu acho que nós estamos diante de essa crise sistêmica, eu acredito que ela tem duas pernas principais. Uma econômica, quer dizer, que tem a ver com o princípio motor desse sistema que nós vivemos e a falência dele, que é a acumulação de capital. Nós chegamos num momento de saturação, de exaustão, em que tem havido uma alta crescente e constante dos custos de produção, né? E o que tem inviabilizado o lucro. Tá? E a outra perna dessa crise, eu acho que é a perna cultural, né? Que tem a ver com se um tem a ver com o princípio motor da crise, o outro tem a ver com a falência do princípio estabilizador, o princípio motor do sistema, o outro tem a ver com o princípio estabilizador do sistema. Qual é o princípio estabilizador do sistema? Eu resumiria aí como o otimismo dos oprimidos, né? Nós temos passado por alguns momentos históricos muito importantes ao longo do tempo, né, dos últimos tempos. Quer dizer, eu diria, essa geocultura que tem servido para cimentar o nosso sistema, que tem mantido culturalmente o nosso sistema, ela é basicamente uma espécie de centrismo liberal. Foi o programa liberal centrista que tem prevalecido aí desde 1848, pelo menos, da chamada Revolução das Nações, né? E esse programa liberal teve apoio tanto de conservadores, aliás, foram eles mesmos que os implementaram, que os implementou, como teve apoio também dos radicais, né, dos movimentos antissistêmicos, né, que apoiaram algumas das mudanças propostas. Basicamente, nós estamos falando do estado de bem-estar social,
que era basicamente o programa liberal centrista, né? Eu diria, com o ponto de inflexão aí, eu diria que foi a Revolução Cultural de 1968. A partir dali, nós tivemos uma combinação de dois fatores importantes. Um foi aquela raiva antiga contra o sistema mesmo, a maneira como o sistema vinha funcionando, basicamente contra a maneira como a economia, o mundo vinha funcionando, e o outro fator importante, que eu acho, que era uma insatisfação também com os movimentos sistêmicos que chegaram ao poder. Como eu disse, os movimentos sistêmicos, eles chegaram, finalmente, depois de muita briga, a um consenso quanto a uma fórmula de 2 passos, digamos assim. Uma era alcançar o poder e outra era, uma vez alcançado o poder, transformar o mundo. Isso era chamada a opção política, a outra seria a opção cultural, foi a que prevaleceu, né? Ocorre que isso nunca aconteceu, né? Okay. Então, eu diria isso, que, para concluir, então, a minha fala, né, a minha resposta aqui, só para interagir também com o que a Mara falou e com o Davidson falou também, essa radicalização da direita. Essa radicalização não é só da direita, é da direita e da esquerda, né? Isso começou justamente em 1968, né? Quando isso começou em 1968, com o fim da prevalência ou da hegemonia do pensamento liberal centrista, da agenda do programa liberal centrista. Até então, tanto os conservadores quanto os radicais eram uma espécie de avatares dos liberais. A partir dali, eles foram liberados e cada um enfatizou os seus aspectos mais radicais, não é? E isso, na verdade, nós vivemos aqui no Brasil isso com um certo retardo, eu diria. Porque a primeira vez que os movimentos sistêmicos alcançaram o poder foi agora, nos nossos dias, desde o governo Lula, né? E eles também alcançaram com essa promessa de mudar o mundo e não fizeram isso, né? E aí a fala do professor também, do perfil sociológico, né? Eu diria que, na verdade, nós estamos vivendo um momento de constituição de uma nova subjetividade política, que não é mais aquela do representado. Tá? Nós estamos vivendo, então, a superação desse modelo de representação. Okay. Bom, a coalizão presidencialista ela funciona na medida que o sistema partidário é legítimo, ou é legitimado, ou com uma forte apatia do eleitorado, da massa do eleitorado pobre. Acontece que nós tivemos uma ascensão social muito importante, sociologicamente, talvez tenha sido o fenômeno mais importante que nós vivemos nos últimos 10 anos, que quebrou o processo a engenharia política que legitimava o sistema partidário. Nós temos alguns ensaios, que necessitam um aprofundamento maior, evidentemente, que demonstram que, a partir de 2006, aliás, isso é quase uma subtese do André Singer, no livro dele, O Sentido do Niilismo, a partir de 2006 há uma ruptura daquela lógica de formação de opinião eleitoral liberal, uma tese tipicamente liberal norte-americana, em que o eleitorado pobre seguia a opinião da classe média, intelectualizada. Há uma disjuntiva a partir de 2006, e essa um pouco a crise dos editores da grande imprensa brasileira. Quem conhece o editor sabe o desespero deles não terem mais o poder simbólico que eles tinham. E não é só por causa da rede social. É porque agora há um estudo da Valquíria Leon Rego sobre as mulheres que recebem Bolsa Família, Vozes do Bolsa Família, um livro muito importante, 5 anos de pesquisa de campo, em que ela revela que não há curral eleitoral com Bolsa Família. Há uma independência crítica muito profunda, mas há também uma certa consciência de classe, muito interessante, né? E eles sabem agora qual a importância do voto e que o Bolsa Família é um direito. E eles não acham que quem criou é assim tão melhor que os outros. Mas, segundo elas, quem criou tinha um passado de pobreza, embora hoje sejam iguais aos outros. É muito interessante esse livro. Ora, com uma ascensão social tão forte em 10 anos,
E, com essa disjuntiva do processo eleitoral, mudou o sistema de funcionamento de legitimação partidária. Para piorar, dialogando um pouco com o professor Manuel, para piorar, nós tivemos um processo de construção de um meio estado de bem-estar social, finalmente, nesse país, num momento de crise internacional. O Lula enfrentou 2008, 2009, nós tivemos uma recessão. É verdade que depois nós crescemos no ritmo chinês em 2010, e isso fica na memória. E aí, então, de novo, numa crise em 2011. Então, assim, o fato é que, num sistema de representação e legitimação partidária e da política formal, em que nós temos uma ascensão social, isso é um tema forte do funcionalismo, dos estudos funcionalistas, sobre mudança social e política, né? Se você tem uma mudança tão forte que você reorganiza as peças do campo institucional, e com uma crise econômica, qual é o único perfil político que consegue liderar uma estabilidade? O carisma. É só com um líder carismático que fala, isso é uma marolinha, pode comprar. E compraram. E o Lula ganhou 4 meses para reestruturar, inclusive, o financiamento do sistema bancário. Não houve em nenhum outro país isso. Nem alguém que tivesse a coragem do Lula no mundo para falar isso. E aí foram. Eu não preciso dizer que Dilma Rousseff... Aliás, é melhor eu nem falar. Então, essa é a primeira questão, que é o sistema de funcionamento da coalizão presidencialista, tal como ele estava montado no Brasil, os mecanismos de legitimação mudaram nesses últimos 10 anos. E nós não conseguimos recompor ainda. E aí a gente fulaniza a política. Segunda e última questão que o Davidson levanta, eu só vou pegar rapidamente aqui. Cadê o Davidson mesmo? Davidson, você tem razão, mas eu acho que é uma coisa mais complicada e mais pueril ao mesmo tempo. Eu coordenei a campanha do presidente da República. Eu vou te falar o que foi feito ano passado. Não tem perdão. Não teve mais disputa. Dessa disputa eleitoral, saiu inimigo, não saiu mais adversário. Antes da eleição do primeiro turno, na semana anterior, o comando da campanha, eu não vou falar os nomes, da Dilma, me informa, nós vamos ganhar o segundo turno com 53%. Nós não queremos mais saber de Belo Horizonte para baixo. Isso aí é mesmo da direita e do Aécio. Nós vamos trabalhar só para cima. E vamos fazer o seguinte, nós queremos o Aécio porque as pesquisas qualitativas demonstram que com a Dilma vai ser mulher com mulher. Nós não queremos isso. Nós vamos trabalhar com o Aécio porque ele é fácil de ser destruído. E vou dizer por quê. Está escrito isso. Eu dei uma entrevista numa página para a Folha de São Paulo, porque eu falei, logo no final do primeiro turno, o que eles tinham me dito, que eu fiquei impressionado com a capacidade profissional e frieza dessa campanha, que é a campanha mais profissional da história da política brasileira. E aí, o que eles falam? Nós vamos pegar no Aécio um problema específico. Eles falaram que dia que eles iam começar. Eles falaram que ia ser no debate do segundo turno do SBT. É impressionante a precisão deles. E eles falaram o seguinte, nesse programa nós vamos falar Aécio bate mulher. Sabe por quê? Porque 75% dos indecisos são mulheres acima de 45 anos. Eles têm história familiar de violência de pai, de tio, contra as mulheres. Na hora que ela cravar o voto, não é Aécio, é o pai, é o tio. E é isso que nós vamos trabalhar, vamos ganhar com 53% dos votos. Quando você anuncia isso e ganha uma eleição como essa, você humilhou o adversário. Você não está fazendo campanha falando, meu candidato é melhor. Você está falando, aquela pessoa que você gosta é um canalha. E eles tinham feito isso com a Marina uma semana antes. Esse tipo de campanha profissional, ninguém esquece. Ninguém. E a Dilma não sustentou. A equipe inteira de campanha dela não foi para o governo. E aí ela não conseguiu sustentar, porque isso é uma operação de guerra. Um dia nós vamos falar como que estrutura uma campanha. Campanha, no Brasil, se americanizou. Nós estamos discutindo, é uma campanha altamente profissional. Então, veja, a questão não tem a ver com resiliência só do eleitorado, tem a ver com o sistema de guerra que foi implantado na eleição passada, dentro do sistema partidário. Todos sabem agora o que é disputar com o PT. Você tem muita coisa relevante a dizer a respeito dos diversos aspectos.
dizer umas tantas coisas relacionadas, me parece, satisfatoriamente com algumas das diversas questões. Com relação à coisa do presidencialismo e coalizão, que havia, se eu percebo bem na intenção da Cláudia, no veso da coisa da Cláudia, uma intenção de questionar até que ponto nós temos aí uma forma apta de lidar, né, com parte importante da problemática brasileira, etc. Eu diria que, enfim, a minha impressão é que, sim, afinal de contas, o que nós temos ali é meramente um rótulo que envolve um diagnóstico de uma circunstância específica, né, do processo político brasileiro, que tem o mérito de destacar ingredientes que, efetivamente, inquestionavelmente, operam, né, e operam de maneira a moldar, de fato, né, parte decisiva da dinâmica desse sistema. Eu acho que, digamos, a atenção para o que há de acerto nisso, de acuidade nesse diagnóstico, não se contrapõe para nada a certa maneira, talvez mais ambiciosa, mais rica, de lidar com a temática em geral, que seria uma temática atenta, digamos, para a problemática em geral dos partidos, né, no sentido, por exemplo, de algumas das coisas que eu andei dizendo, com referência à participação do Rudá anteriormente, é o fato de que nós temos que esperar ter partidos, para começar, com bases sociais autênticas, né, em algum sentido, enraizados, correspondendo a interesses que elas tenham condições de vocalizar e empenhados também a constituir de maneira, ou o sistema partidário constituir de maneira que você possa ter, ademais dessa vocalização, um processo de agregação que seja compatível com a eficácia governativa, né? Fazer políticas públicas que atentem para esses interesses e que atentem para que os conciliem com o interesse público, digamos, né? A gente tem um texto mais ou menos recente, alguns anos atrás, do Alessandro Pisoro, meu mestre querido, né? Nós temos uma formulação para a dinâmica, pensando, inclusive, de uma maneira mais ampla, na dinâmica das democracias contemporâneas e tal, atuais, em que ele destaca a relação tensa, na forma que ele vê como sendo a mais saudável da coisa, e não necessariamente está em operação nos diversos casos, a relação tensa entre esse componente que a gente pode chamar de profissionalismo político, ele chama, né? O jogo que envolve a atenção e eventualmente, o tratamento adequado, né, da operação dos interesses, etc., por um lado, e, por outro lado, o desafio de você manter de maneira apropriada, em dose apropriada, algo que, se não me falha a memória, né, se vocês não têm muita razão para confiar na minha memória, pelo que já viram até aqui, mas, se não me falha a memória, a fórmula que ele usa é promessa de esperança, né? O sujeito que é mobilizado numa mensagem partidária, que se pretende mobilizar numa mensagem partidária, etc., não se percebe como pura e simplesmente iludido, como pura e simplesmente esquecido, deixado de lado nesse jogo cínico, no limite, né? Em que os profissionais da política fazem o que quer que seja e se dão bem, né? Seria preciso que você tivesse a referência a fins ambiciosos, que são fins coletivos, que remetem a identidades inclusive imaginárias, na maior parte dos casos, os pobres do mundo, os trabalhadores da terra, etc., né? As etnias maltratadas, o que seja, que, de alguma forma, tem a condição de dar consistência, ajudar a dar consistência aos diferentes partidos e de criar, como parte integrante e indispensável da interação partidária e da dinâmica partidária, a fiscalização em cima, a briga, que não haja a possibilidade de um mero partido cartel, né, em que eles repartem as benesses do Estado e a briga é reduzida a um certo ritual, para inglês ver, para eleitor ver, né? Então, é importante que você tenha um elemento, sim, se for o caso de polarização, não, no caso em que a coisa é mais
simplificada, etc. Que eu diria que é um caráter desejável para o sistema partidário que venha a ter melhores condições de funcionar, etc. Acabou. Muito bem. Eu vou só acrescentar algo que eu acho que é bom acrescentar rapidamente, e que se liga com o negócio do papel dos novos meios de comunicação de massa, redes sociais, etc. Eu acho que é patente, né, a importância disso, tá? Mas eu gostaria de chamar a atenção para algo que tem me grilado. Eu andei, inclusive, escrevendo em 2013, na virada de 2013 para 2014, um artigo que saiu no Interesse Nacional, etc., sobre as manifestações de 2013, né, que tem, me parece, um aspecto evidente de algo, no limite, fútil, baboca, conversa fiada. Eu acho que boa parte do que aconteceu nas manifestações de 2013 pode ser lido como, pura e simplesmente, no caso brasileiro, como pura e simplesmente, diante do fato de que os celulares estão disponíveis, de que as redes sociais estão disponíveis, etc., pura e simplesmente imitar o que andou acontecendo em Nova York, o que andou acontecendo na Espanha, o que andou acontecendo e estava acontecendo no momento na Praça Taksim, lá em Istambul e tal, né? E vamos para a rua e fazemos o quê? O que é mesmo? O que é mesmo que nós queremos? Ninguém sabe. Ninguém sabe. E o notável, isso é o ponto, um desdobramento que eu acho que é importante, inclusive do ponto de vista daquela ideia de até que ponto o eleitorado brasileiro é ou não efetivamente ideológico, né, numa linha à la André Singer e tal, o fato de que com 2, 3 dias da televisão a mostrar as manifestações e apresentá-las sob uma luz positiva, algo bonito, democrático, etc., a democracia na rua e tudo mais, né, e eventualmente Leilani Neubach está até a dirigir, né, coisa curiosa, uma certa manifestação, as pessoas não vão passar lá pela Ponte Rio-Niterói, daí a pouco eles estavam na Ponte Rio-Niterói. Né? Está surpresa, muita gente. Eu me lembro que o Vanderlei Guilherme Santos fez um artigo num blog dele, né? Agora é assim? Mas o fato é que, pouco tempo depois disso, a apreciação da presidente era um desastre. Junto com a crítica geral à política, os partidos, etc., apoio a Dilma, que vinha de quê? Perto de 70%, estava em 30%, a coisa parecida. E, no entanto, pouco tempo depois, no ano seguinte, estava ganhando a eleição, ainda que com a ajuda dos profissionais de que o Rodar falava. Né? Estava simplesmente ganhando a eleição, com 53 milhões dos votos e tudo mais. Então, que ideologia é essa que permite uma fuaça dessa? Não dá. Claro que isso não é tratável em termos de ideologia, no sentido que o André Singer pretende, né? Com os malabarismos a que eu me referia. Muito bem. Obrigado. O professor introduziu agora a FUAFA. Professor, se você quiser acreditar nas redes sociais, mas se botar isso na rede social vai virar meme. Professor Fábio Vanderlei introduz o conceito de FUAFA ideológico. Muito bom. Muito bem. Nós temos mais uma pergunta aqui presencial e uma pergunta online. E alguém mais? Mais um. E fechamos, portanto... Qual é o seu nome? Eduardo. E fechamos, portanto, esse ciclo de debates agora, nesse momento, na parte da manhã, e teremos a parte da tarde, a partir das 2 horas. Então... Malcolm, cadê você? Vim aqui só para te ver, Malcolm. O Malcolm foi dar entrevista. Gente, Eduardo, então, por favor. Só antes, fazer a pergunta do internauta, a gente agradece, já temos 1.500 pessoas assistindo online. O professor Josimar Silva, da Faculdade Guanambi, na Bahia. Ele pergunta: a esperança de uma saída da crise através dos novos partidos que nasceram com forte base alicerçada, com base nas plataformas via web? A gente agradece ao Josimar Silva pela pergunta. Bem, a minha pergunta, foi falado aqui várias vezes sobre presidencialismo de coalizão, mas ninguém mencionou a questão do sistema partidário, um sistema partidário que temos mais de 30... Quantos são? 35 partidos, né? 35 partidos. Eu, quando olho isso, eu penso, bom, esse é um sistema partidário
acima de tudo, ilegível para o eleitor. Tá certo? Quer dizer, o mundo inteiro hoje está dividido entre centro-esquerda e centro-direita, né? Quer dizer, os partidos que importam, que estão na pauta do mundo ocidental moderno, são centro-esquerda e centro-direita. Assim é na Inglaterra, assim é nos Estados Unidos, assim em vários lugares. Então, eu tenho a impressão que o nosso problema não é o presidencialismo de coalizão, é a existência de partidos que não representam absolutamente nada, exceto interesses deles próprios, que não dá nem para falar que são interesses regionais, né? Porque se fossem, né, numa ideia de um federalismo, de representação de interesses regionais, seria outra coisa. Então, eu gostaria de ouvi-los falar sobre isso. O meu outro ponto é a Rede Globo, que, assim, eu acho que não tem nenhum país grande como o Brasil que tenha um monopólio da mídia como a Rede Globo tem. Então, a questão das mídias sociais, eu acho absolutamente irrelevante, porque elas, em grande parte, repetem o que a Rede Globo diz. Pois é. Então, do que estamos falando? É isso só. Obrigado. Muito obrigada, Eduardo. Mal. Obrigado, Cláudia. É muito na direção do que o Eduardo estava dizendo aqui. Nas entrevistas da semana passada, de Fernando Henrique Cardoso e Collor, há uma convergência grande quando eles colocam cenários, que a diferença é que Dilma lida com mais de 30 partidos, eles lidaram com uma base muito menor do que essa. E o que gera a criação desses partidos? Eu não vejo dúvida, a partir do que o Fábio disse, que é um efeito perverso do que a Justiça fez de criar fidelidade partidária e autorizar a mudança para um novo partido. Então, há duas certezas no Brasil. A cada ano pares tem eleição, nos anos ímpares tem a criação de novos partidos para a acomodação das elites políticas para manter o seu mandato, a partir da migração sem punição. Então, eu queria ouvir a opinião na mesa sobre esse sentido assim. Qual que é a consequência, de fato, de termos 35 partidos, 28 com representação no Congresso Nacional? Só fazer uma parte aqui, só um esclarecimento. Quando eu perguntei a respeito do presidencialismo de coalizão, eu estava entendendo que um dos diagnósticos feitos há 20 anos atrás era exatamente em cima de um sistema partidário que era muito mais simples do que agora, né? Então, esse era um dos problemas do presidencialismo de coalizão, né? Então, eu acho que a questão do sistema partidário, tal como está, é central para nessa questão que nós estamos discutindo. A Cláudia vai me dar 5 minutos, né, para falar, acabou, daqui a pouquinho, antes mesmo de começar. Então, Eduardo Noronha, eu queria apresentar, veio de São Paulo para poder assistir ao nosso seminário. Então, acho que, enfim, super bacana ele ter se deslocado de tão longe para assistir ao nosso seminário. Pois é, bem bacana. Enfim, espero que a USP também faça, em São Paulo também, um evento bacana, acho que é super importante a universidade fazer. Bom, então, acho que tem duas questões básicas aí. Claro, a crise tem uma questão que acho que foi bastante debatida aqui, que é do presidencialismo de coalizão, e eu acredito que, além da questão da crise da governabilidade, a crise da representatividade. Ora, a crise da representatividade tem a ver aí com o fracasso dos partidos até então, nessa função de representação e aproximação dos partidos, não apenas de um modelo que é até ao passo, mas de partidos cartelizados, partidos que são cada vez mais dependentes dos recursos governamentais e de se expressar para atrair eleitores através da ocupação aí de cargos governamentais, como é o caso clássico aí do PMDB, etc., que tem apenas 4% de preferência partidária, reduz gradualmente a preferência dele, mas ele continua a ser uma máquina eleitoral. Então, partidos existem, o PT vai continuar a existir como um partido cartel, um partido dependente. E uma das crises do PT hoje é ele ter se aproximado desse partido cartel, sem vínculos psicológicos com seus eleitores. Ele tem tentado se aproximar do PMDB e voltado para a função governativa e menos para a função representativa. Então, por isso que eu acho que são duas crises, de governabilidade, de representatividade. Dificilmente elas serão superadas, você pode mudar a liderança, etc., mas dificilmente você vai conseguir resolver uma situação de representatividade. Nesse sentido, eu concordo, professor Fábio, com os demais
Isso foi criado pelo lulismo, que, por sua vez, é um fruto clássico na América Latina. É o fruto das respostas neopopulistas que são dadas na América Latina em situações de crise econômica. A retração do PIB é crise política. Crise política na América Latina, laconicamente, tem levado a neopopulismo, de direita ou de esquerda. Não existe nenhuma inovação teórica nesse debate que a gente está fazendo nesse sentido. A gente é pego de surpresa, porque nós não estávamos esperando que um partido que nasceu com o sentido de redemocratizar, de fazer com que o sistema partidário funcionasse, que é o caso do PT, foi essa a função dele, ativar, agregar interesses, representar, atrair, que de repente esse partido tivesse falido pela função governativa e se afastasse tanto. 15 anos de poder fez mal para o PT e fez mal para o PSDB. Não há recrutamento de novas elites. Como é que se sugere o neopopulismo se os partidos não se renovaram e não recrutaram novos líderes para ser os nossos neopopulistas? Esse é o problema, porque poderia ser uma solução neopopulista clássica. Por isso que eu acredito aí na questão do papel hoje das redes sociais. Óbvio que as primaveras árabes instalaram novas ditaduras e das redes sociais, postas como espaços de deliberação e democracia, podem sair, sim, os chamados neopopulistas outsiders. O conceito de outsider é aquele que estão fora. O Datena é candidato. Enfim, em São Paulo, só para a gente lembrar de uma provocação. Então, eles podem assumir nas redes sociais um subpopulismo eleitoral que organiza a clientela fora dos partidos, fora das associações, e a partir de seus atributos pessoais e de promessas de bens, de benefícios coletivos ou individuais. Além de antipolítica, o neopopulismo é polarizador, ele é antiplural, ele é intolerante, e nele prevalece a lógica do nós contra eles. E no neopopulismo latino-americano, nota-se a presença de um discurso polarizador que objetiva destruir o opositor com sua lógica antiplural e intolerante, uma vez que transforma a competição natural em uma luta de combate fora da lei eleitoral. O que as redes têm a ver com isso? Isso é uma grande conversa que a Lena vai falar à tarde. As redes têm a ver com isso, porque é desses espaços que nasce uma nova estratégia por parte da nova direita brasileira. O Brasil tem mostrado para o mundo que é possível uma nova estratégia de organização da direita. A Europa não se organiza assim. Então, é uma conversa longa que a gente vai para a tarde. E, enfim, era isso que eu tinha para dizer. Eu, rapidamente agora, eu só gostaria de insistir na questão da unidade de análise aqui, né? O que nós vamos efetivamente analisar, ou como nós vamos analisar, né? Eu acho que nós podemos observar nos vários estados ocidentais, digamos assim, ou ocidentalizados, né, os mesmos tipos de problemas básicos, apesar das diferenças institucionais ou dos arranjos institucionais existentes entre eles. Daí porque eu acho que nós não podemos analisar a crise pela própria crise, ou da perspectiva do que teria realmente deflagrado a crise, né? Eu acho que, nesse sentido, nós não podemos, digamos assim, desprezar o que tem acontecido no Brasil nos últimos tempos, esse fenômeno social, sociológico importante, que foi o fato de milhões de brasileiros terem ido às ruas, de alguma forma. Tá? Eu acho que isso aí não é um fenômeno desprezível, isso é um fenômeno importantíssimo e não pode ser desconsiderado. Nós não podemos analisar isso a partir de uma perspectiva de uma democracia representativa que está falida. Isso é uma evidência justamente da superação desse paradigma. Ok? Obrigado. Bom, primeiro sobre essa profusão de partidos, né? A questão é o seguinte: sem a reforma política que altere o estatuto do eleitor dentro do sistema político brasileiro, nós vamos estar, na verdade, alimentando a crise. Vejam só o caso da Rede. A Rede é, nesse momento, o partido mais agressivo no recrutamento
de lideranças políticas, né? Todo dia tem alguém saindo do PT indo para a rede, todo dia, agora há uma articulação do Reginaldo Lopes, que eu vou colocar daqui a pouco no Facebook, fiquem atentos a isso. Todo dia tem alguém do PCdoB, do PSOL, ontem foram 2 deputados estaduais indo para a rede, só que todos são do médio clero. Isso é muito interessante. Ou seja, os novos partidos fazem a fila andar. Se no meu partido eu tenho uma possibilidade de acesso a alguns bens políticos e para o meu eleitorado X, se eu vou para um novo partido, eu subo na escala de acordo político, porque agora o partido tem mais tempo, gera mais tempo do que aquele outro que eu estava, e a fila anda, né? Então, o que nós estamos tendo de novos partidos são novos partidos em termos cronológicos, mas eles são absolutamente velhos, todos eles, né? Incluindo alguns partidos que falam alguma coisa sobre o novo, mas que o sistema de legitimação através do voto empurra o tempo inteiro ele para o conservadorismo, que é o caso do PSOL. E é por isso que a Luciana Genro, de vez em quando, fala, temos que voltar a junho de 2013. Para quê mesmo? Eu não me lembro. Por quê? Voltar para quê? Para colocar a gente na rua colocar a gente na rua só se eles caminhar para a democracia, para o campo institucional, o que não ocorreu em 2013. Então, não é um discurso político muito sofisticado, né? É um mobilismo pelo mobilismo, né? Então, vocês vejam que esse é o problema. Se eu não mudo o estatuto do eleitor, o sistema continua se alimentando da maneira da crise. Porque há uma ruptura, como disse o Vefor um tempo atrás, de que nós temos um sistema político que é um sistema dual. E a Mariana Chauí, pegando essa carona naquele período, que havia debate, né, entre eles, ela diz porque o sistema brasileiro se baseia numa legitimação teocrática. O eleito já sabia que ele seria eleito. Ele só precisa de uma confirmação. Finalmente, sobre os novos partidos fora daqui. O novo partido, talvez, que tentou ser o mais novo nesse momento é o Podemos. O jeito dele ser criado, a forma, o discurso dele. Agora, dentro do Podemos, nós temos uma disputa pesada entre duas concepções. A concepção hoje hegemônica, que é do Pablo Iglesias, e vocês sabem que o grupo é um jovem cientista político, o grupo dele, que inclusive comandou La Tuerca, é um grupo bolivariano, ele se assume bolivariano, eles eram consultores da Bolívia, do governo boliviano, Equador, só para terminar então, da Venezuela. Eles são de esquerda, eles têm uma concepção de comunicação social. Depois a gente pode discutir, mas politicamente é super tradicional, um partido de esquerda clássico. E tem o pessoal da Catalunha, que ganhou agora Barcelona, que tem uma concepção muito mais inovadora e radical, mas que não consegue ganhar o partido. Então, vocês veem que há uma disputa do velho e novo também no que parecia ser um novo, né? É importante a gente ter um pé na Grécia. Não, a Grécia é muito mais conservadora do que o Podemos. E a jogada do Alex foi genial para destruir a esquerda do partido dele, né? E a gente fica batendo bumbo aqui, achando que é uma novidade. Seria bom visitar para a gente ver o que acontece lá. Então, de fato, nós estamos numa transição. Não dá, como dizia o professor Fábio, para a gente esperar numa transição que a solução esteja dada. Ela não está, ela vai ser construída com muita atenção, e é o que nós estamos vivendo aqui no Brasil e no mundo. Só um par de comentários. Uma relacionada à tese que foi anunciada com clareza: presidencialismo de coalizão não importa, o que importa são partidos. Um pouco o que eu estava sugerindo com a tentativa que eu fiz de situar o tema do presidencialismo de coalizão, né? Eu acho que só cabe o registro de que, se você tem partidos adequados, não há ocasião para, digamos, o mais nefasto da ideia de coalizão, né? Você pode ter coalizões em torno de programas partidários, digamos, né? E, eventualmente, acertos. Não é simplesmente essa troca miúda, né, de interesses fragmentários, etc., vis, né, que a gente com frequência encontra. Uma coisa a respeito das dificuldades com ganhos para partido de aluguel. Eu acho que há algo na nossa história de trajetória de partidos que se liga muito claramente com esse negócio das características do eleitorado, com essa sociologia do eleitorado, que eu meio
de cambulhada esbocei por aí, que é foco de briga, de divergência, por exemplo, com o André Singer e tal. A gente pode registrar que, a partir da eleição de... Quando é que foi? 68? Enfim, quando pela primeira vez o MDB estourou na praça, né? Você teve algo que deixou evidente o erro da estratégia que os líderes da chamada Revolução de 64 adotaram. O sistema imaginou que, fazendo uma simplificação, que botando a Arena de um lado e MDB do outro lado, que ele ia poder controlar, como controlava a Arena, ia poder ganhar estavelmente as eleições, etc. E, no entanto, na hora que ele criou a polarização, artificialmente, etc., ele superpôs de maneira conveniente a estrutura partidária, os dois partidos, ao simplismo da consciência popular. Botava de um lado o povão, o Flamengo, como eu tenho chamado, e do outro lado os pó de arroz, o Fluminense, os ricos, né, etc. E o MDB foi, aos poucos, consistente, ganhou bem a eleição de uma maneira extraordinária, desse ponto de vista da inserção numa base social popular, etc. Os dados da gente, de pesquisa feita nessa época, mostram em Belo Horizonte que, quando você chegava no nível inferior de renda, no nível mais baixo de renda, a vitória do MDB, o ganho do MDB era de 9-1. Né? Você tinha 9 votos MDBistas para cada voto da Arena, né, na ocasião. E é claro que essa é a razão pela qual, daí a pouco, estava o sistema acabando com o multipartidarismo, criando a chance de que os partidos se multiplicassem, etc. Aí começa a dinâmica, aos poucos a cara desse Flamengo, do que eu estou falando, vira o quê? A cara do PT. O PT aparece com a cara do Flamengo, o Lula, talvez, de toda maneira, né, associado com a coisa do PT e tal. Né? E o problema é como é que você, criando condições para que o sistema, ainda que na precariedade do ponto de vista de psicologia coletiva, do ponto de vista ideológico, etc., das limitações do nosso eleitorado popular e tal, como é que você consegue, pelo menos, assegurar condições de que haja estabilidade na oferta partidária para que o eleitor possa responder também de maneira estável. Passar a ser, eventualmente, criar condições de fidelidade de identificação partidária estável, que, eventualmente, forneça a oferta de esperança de que falava o Pisoni, não a promessa de esperança, a oferta de esperança. Né? Pelo menos, esse negócio de memória, de vez em quando recupera. Mas a oferta de esperança, isso é fundamental, né? Que você possa juntar as coisas dessa maneira. E eu acho que aqui a briga é essa. Se há algo claramente desalentador na crise que nós estamos vivendo, é que nós estamos claramente correndo risco de dar um enorme passo atrás quanto a isso. De repente, nós vamos ter esse povão, né, diante da oferta de qualquer sacanagem, né, atraído por qualquer sacanagem, seja das caspas nos ombros, da Lajano Quadros, né, seja do ponto de vista de ganhos mais ou menos imediatistas, etc., que não era sequer o que aconteceu com o MDB. No caso do MDB, dessa explosão, não havia nada que pudesse ser associado, como é o caso nas análises que fazem o Singer com respeito ao PT atualmente, não havia nada que pudesse ser associado com ganhos materiais obtidos ou fornecidos de alguma forma pelo partido, possibilitados pelo partido. Né? Então, é algo que envolve uma dimensão que é mais ambiciosa, que isso vai na direção da tal oferta de esperança de que falava o Pisoni. Não sei se isso ajuda de alguma forma a juntar um pouco certos pontos que oscilaram por aí, mas sim. Obrigado. Professor. Professor Fábio, muito obrigada. A professora Marlise está aqui nos apoiando desde o início, então a gente vai abrir uma exceção e um privilégio clientelista para que ela faça uma questão. Mas já dizendo que é clientelismo. E outra coisa que eu queria colocar, aproveitando a presença dela, notem que tem 2 mulheres na mesa. Todas as mesas que eu tenho ido, eu tenho falado nesse tema. Eu não sou do NEPEM, eu não faço política feminista. Onde eu vou, só tem homem. Então, todas as mesas que eu pretendo organizar, tem que ter, no mínimo, mais uma pessoa do sexo feminino, do gênero, não sei como é que se chama, como é que está em moda, do lado na mesa. A professora Cláudia está aqui pela competência dela. Se a gente busca mulheres competentes, a gente acha. Então, mesas não podem ser formadas só por homens. Professora Cláudia, não me retire a palavra, que isso é importante. Falando nisso, esse novo partido que saiu ontem não é culpa dos homens, vocês viram, né? Bom, gente, obrigada pela deferência, Mara. É muito rápida a pergunta. O cenário que o Fábio monta, Fábio, as três possíveis saídas, nas 3,
você conta ou com a renúncia ou com 2 impeachments da Dilma, né? E a minha pergunta é simples, assim, não é possível no imaginário sociológico e político alguma estabilização das condições políticas de permanência da Dilma no poder? Afinal, ela foi eleita democraticamente por 54 milhões de pessoas nesse país? Professora? É claro que esse é o grande trunfo dele. Ela foi eleita, ela é a presidente do Brasil, né? Ruim que seja, é a presidente do Brasil, né? Então, não há dúvida de que isso é o grande trunfo. O problema de que nós estamos falando envolve uma situação na qual, sendo presidente da República, eleita legitimamente e tudo mais, é objeto de tentativas atrozes de impeachment, que pode ser, do ponto de vista jurídico, mais ou menos bem fundadas, o que é algo de partida muito problemático, porque a legislação a respeito disso é uma outra fuafa, né? É uma confusão enorme, permite mais ou menos qualquer coisa, né? Apesar de que se esperar que juristas minimamente respeitáveis, né, saibam separar um pouco o joio do trigo no que se refere à utilização desse negócio, né? E há certos indícios, né, nós estamos vendo gente respeitável que resiste e que provavelmente vai estar influenciando a opinião a respeito dessa coisa e tal. Então, eu acho que está longe de ser claro que o impeachment vai ser bem sucedido. Mas, de toda maneira, a questão que está posta, porque se não houver o impeachment, né, eu não vejo como nós possamos estar saindo da ruindade do quadro confuso, precário, da liderança presidencial frágil, forçada a julgar num jogo do qual um PMDB é protagonista meio inevitável, né? Como isso pode resultar em melhorar no tempo visível, no tempo que está aí de 3 anos, em melhorar efetivamente as coisas. Sendo que boa parte das condições negativas duradouras já estão dadas. Duradouras, ao que tudo indica, né? Então, a aposta de que nós vamos, nesse caso, nessa opção, na opção de que o impeachment não prospere, de que nós vamos continuar a ter um quadro problemático, turbulento, difícil, é uma boa aposta, me parece, né? E não dá para fazer mais do que apostas, né? Se você quer meu ânimo pessoal, sim, torço para que seja possível encontrar uma forma de conduzir essa coisa, inclusive pelas consequências negativas que pode ter do ponto de vista da turbulência, dos riscos de instabilidade mais sérios envolvidos, se você vier a ter um impeachment que seja efetivamente percebido, como tende a ser, como algo que no limite é o golpe, né? Então, de toda maneira, é problemático. Eu acho que a aposta é precária. Damos cada um das pessoas, eu vou falar depois, Rudá, depois o Júlio, que é a grande questão, é uma das questões. Qual a saída para a crise, no sentido não pela saída desejada, mas qual que seria a saída esperada aí, tendo em vista que a crise é real. Eu queria fazer uma ponderação a respeito da pergunta da Marlise, foi muito bem-vinda. Em primeiro lugar, eu gostaria de comparar algo, dizendo desde logo que eu acredito que a presidente deveria permanecer no cargo, primeiro que ela foi alguém que foi eleita por uma coalizão, ela tem absoluta legitimidade, não há o menor motivo até agora para que uma presidente não investigada, não denunciada, saia do seu cargo, ainda que seja com 8 ou 13% de popularidade. E é muito bom comparar. É muito bom comparar, porque durante 94, no segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso, isso é importante ser dito do ponto de vista empírico, ele começou o seu mandato com 8% e terminou no último ano do seu mandato com 23% de popularidade. Eu fiz questão de pegar mensalmente os índices de popularidade de Fernando Henrique Cardoso. Ele chegou ao patamar de mínimo de 8 e, no último ano, na política de bondades, no período pré-eleitoral, tendo em vista que sabemos que são ciclos eleitorais que guiam a economia aponta para os ciclos eleitorais e, portanto, a popularidade, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso alcançou o máximo de 23%. E ninguém pediu impeachment de Fernando Henrique Cardoso formalmente no Legislativo. Isso era um discurso de rua, isso era um discurso de pressão, mas não foi feita nenhuma coalizão nesse sentido. E um outro dado que é importante, Dilma é uma presidente, do ponto de vista da liderança, muito ruim.
Dilma é criatura do Lula. Dilma é um problema do PT. E o PT tem que saber governar com épocas de bonança ou de problemas. Os indicadores econômicos hoje estão distantes, absolutamente distantes, do ponto de vista da inflação, do ponto de vista do desemprego, do ponto de vista da dívida pública, do ponto de vista do investimento no setor agrícola, extremamente distantes dos anos do segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso, em que pese toda a ruindade. E está ruim mesmo. Muito. Então, retração econômica não pode ser o motivo que justifique a ruptura de um pacto democrático. Isto é o mais justificado na América Latina. Instabilidade produzida por economia tem que ser superada por mais democracia e não por ruptura do pacto democrático. Bom, eu queria fazer um exercício aqui. E para terminar... Não vou fazer o exercício. Só existe crise... Uma das razões da crise política hoje no Brasil, evidentemente, a crise econômica e as mentiras produzidas na campanha, que criaram altas expectativas do eleitorado de um ano cor-de-rosa e o ano é um ano negro. Se houvesse crise, não houvesse crise econômica, não haveria crise política, não haveria percepção aumentada da corrupção. E isto, bilhões de estudos demonstram, nas democracias que passam por crise, a percepção da corrupção também aumenta e a popularidade dos incumbentes cai. Para finalizar, um livro do professor Mariano Torcal, que chegou às minhas mãos anteontem, de um artigo brilhante de César Zucco, que é um brasileiro radicado nos Estados Unidos. Ele pegou todos os índices de popularidade mensais dos presidentes, todos os indicadores econômicos e demonstrou que a popularidade do presidente não foi derrubada no Brasil em nenhum momento por escândalos midiáticos de corrupção. Ela só foi derrubada pela economia. Ora, temos, portanto, uma questão grave. Crise econômica não pode ser indicador de ruptura de pacto democrático em nenhuma hipótese nesse país. Bom, eu estava dizendo que eu queria fazer um exercício aqui mental, não como sociólogo, mas pensando como um dirigente político, né? A questão é o seguinte: qualquer direção nacional hoje de partido sabe que nós vamos bater mais ou menos numa recessão ao redor de 2% a 3% esse ano, e que 2016 vai bater em torno de 2%. Né? A partir de 2017, possivelmente, a gente pode equilibrar o jogo, mas vai ter recessão de 2 anos. Né? Qualquer economista sério sabe disso. Né? Nós não temos como, a não ser que a China volte a investir muito aqui no país. Né? Olha, se eu sou dirigente nacional, eu sei que a presidenta está numa popularidade baixa, e o ano que vem eu tenho eleição municipal, que vocês sabem, um divisor de águas no poder, na repartição do poder do país. Para que eu vou querer impeachment? Qual a inteligência política de eu querer derrubar e segurar o touro numa crise dessas? O que eu preciso fazer, que é o que a gente sempre fez na política, é desgastar ao máximo e fazer vocês terem certeza que ela vai cair. Isso é o que a Marta Suplicy está fazendo. Conversei com alguns bispos de São Paulo, com o meu amigo Padre Chicão, eles estavam dizendo que, o pessoal dele, que a Marta, há 2 meses atrás, falou: a Dilma tem 2 meses. Ele se reuniu semana passada e a Marta Suplicy falou: a Dilma tem 2 meses. E vai continuar falando isso. E é importante que despenque a popularidade dela, inclusive para o Lula, para então retomar as eleições sem o ônus de ser governista. E aí a gente pensa em 2017 como repartir a política no país. Não tenho dúvida, é melhor uma presidente sangrando, é melhor ter um Calígula no governo, do que efetivamente dirigir um país em crise econômica, porque aí você perde a eleição do ano que vem. Vocês vão ver esse país sangrar até onde der. Isso chama-se política. Eu gostaria, com relação a essa questão do impeachment, eu, até fazendo justiça ao que o professor Fábio Vanderlei falou, ao comparar um eventual impeachment de Dilma com o de Collor, né, ele disse alguma coisa bem interessante.
o impeachment de Collor foi o impeachment de um aventureiro. O impeachment de Dilma seria o impeachment de uma parte expressiva da sociedade brasileira, né? Então, eu acho que isso diz muita coisa da diferença que existe entre um caso e outro, né? Então, eu acho que, efetivamente, o impeachment de Dilma não é a saída para essa crise. Mesmo porque as condições que produziram essas crises estão todas aí, né? Isso talvez só as agravasse, né? Então, a solução para a crise não é simplesmente, na minha perspectiva, fazendo pequenos ajustes. São esses ajustes que têm consolidado, ao longo dos tempos, essas tendências que têm levado à crise, né? Eu acho que as saídas, eu imagino que a decisão a ser tomada coletivamente por essa nova subjetividade que se está constituindo, nós estamos, eu acho, vivendo um processo constitutivo, constituinte, né? Mas não constituinte como nós tivemos em 87, 88, mas constituinte de uma nova subjetividade política, né? E eu acho que as manifestações das ruas, elas foram o workshop disso, foram a oficina em que essa nova subjetividade foi forjada ou tem sido forjada. Por isso, eu acho que elas não podem ser consideradas esse fenômeno de maneira desprezível e nem sob a perspectiva meramente de um mimetismo do que teria acontecido em outros lugares do mundo. Eu acho que mimetismo não é variável explicativa desse fenômeno. Obrigado. Muito bem. Eu gostaria de agradecer a todas e a todos. Nós terminamos aqui esse primeiro momento desse ciclo de debates em torno da questão da crise. Eu convido a todos vocês para voltarem hoje às 14 horas e agradeço a presença de todos. Muito obrigada.